Salve, salve, Juiz Forano, Juiz Forana, chegamos juntos em mais um Resenha JF, terceiro episódio no ar. João Rodrigues, graças a Deus, chegamos ao terceiro, hein? Exatamente. Já teve 3 malucos querendo conversar com a gente. 3 malucos, não, eu acho que 3 pessoas muito conscientes, porque, poxa, Trouxemos só gente de peso, né? É. E hoje temos para mais... debates importantes, Matheus. Isso aí. E hoje nós temos também um excelente, um grande convidado, grande literalmente, né? Um grande convidado Exatamente. aqui Um com a homem gente. real. Estreando também, a conversar também com os deputados estaduais, vamos trazer os federais também, nossa representação em Minas Gerais, lá na Roça Grande e também em Brasília. Hoje, Roberto Cupolilo, nosso Betão. Betão, muito obrigado, tá? Valeu, meu camarada. Pelo convite, Prazer por ter estar aqui com a aceitado o nosso gente. convite para estar conversando com a gente, resenhando com a gente sobre Juiz de Fora. Você que foi vereador sindical, professor, sindicalista, vereador, agora deputado estadual. João Rodrigues, faça as honras. Exatamente, Betão. Eu queria começar a saber a respeito de você, como é que se deu essa transição de professor na sua vida para sindicalista, depois vereador? Quando que a necessidade política apareceu para você? Ela apareceu naturalmente quando eu ingressei na Universidade Federal de Juiz de Fora, no curso de Geografia, né? Eu comecei a participar do diretório acadêmico de Geografia. Depois eu fui para o Diretório Central dos Estudantes, já ali 87, 1987, 88, e já militava, né, junto às causas sociais e tal. Então me formei, me tornei professor de Geografia do Estado, né, da Prefeitura de Juiz de Fora, da rede particular, e ingressei também no Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, né. Então, o Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, Central Única dos Trabalhadores, Zona da Mata, Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, né, Confederação dos Trabalhadores, Confederação Nacional dos Trabalhadores de Estabelecimentos de Ensino, que congrega os sindicatos de professores particulares, né. Uhum. E daí chegou um determinado momento que o nosso agrupamento político, né, decidiu que eu seria candidato a vereador, né. Fui candidato a primeira vez em 96, eu não obtive êxito naquele momento, né, mas já em 2008, né, nós saímos novamente e aí fomos eleitos, né, com 2.546 votos, se eu não me engano. Aí na segunda eleição, na reeleição, 3.975 votos aproximadamente, e na última eleição para vereador, 6.003 votos, né? Isso já em 2016. Betão, Então, e esse interesse por política, isso vem de família? De onde que vem a influência, esse desejo, no sangue por revolução e pela luta pela classe trabalhadora? eu acho que isso vem naturalmente, né? Você toma consciência, né, que existe uma luta de classe em andamento, né? Você tem que tomar partido, né? Não dá para você ficar querendo adorar um ou outro, né? Então nós optamos por, dentro daquilo que nós construímos, né, foi construindo, a ser um político, político você sempre é, né? Tudo é Tudo é política. política, né? Vai ser dentro de um mandato eletivo, né, ter uma disposição de estar atuando junto à classe trabalhadora, né? É isso que a gente procura ser um ponto de apoio, né, para o movimento estudantil, movimento das mulheres, movimento gay, movimento sindical, né? Então é praticamente uma continuidade do que a gente vem fazendo como sindicalista, né? Só que agora no parlamento, né, como deputado estadual. E aí, Betão, eu queria muito dessa sua experiência, né, de tudo isso, né, dessa pequena biografia que a gente trouxe Uhum. sua. O que que você tem achado de Juiz de Fora hoje? Óbvio que você passa muito tempo lá na Roça Grande, lá fazendo atividade na Assembleia Legislativa, mas eu queria saber como que você tem visto a gestão Margarida, qual a análise que você faz de Juiz de Fora hoje. A gente já está aí na véspera da eleição municipal. Eu costumo dizer que eu moro em hotel, né? Porque está sempre rodando, né? Não é só para Belo Horizonte, né? Sim. Mas a gente está sempre rodando aí pelo estado, né? Essa semana mesmo eu cheguei há pouco tempo de Governador Valadares, né? Tive em Viçosa, nas últimas 2 semanas, amanhã estou indo para Brasília, né? Então a gente está sempre se Rodando. movimentando, né? E conheço a história de Juiz de Fora, né?
nasci aqui, né, sempre vivi aqui no bairro Grambre, né, acho que eu Vamos já falar do Grammy acho que eu já também. morei em todas as ruas lá do Grambre, mas a cidade está muito melhor do que como ela estava anteriormente, né. A Margarida deu um choque aqui de gestão, né, de planejamento, né, de obras estruturais, né. Então eu tenho visto, né, e tenho ouvido falar muito bem, né, da gestão da Margarida, né, e ela que vai para a reeleição, né, acho que vai entrar bem nessa campanha. Campanha é campanha, né? Sim. Você pode esperar de tudo, mas ela está bem posicionada e tem a população, né? Lógico que o executivo sempre tem um problema aqui, outro ali, outra coisa que não resolve, mas no geral ela está muito bem. E assim, se você pudesse conversar com a Margarida, obviamente você vai conversar com a Margarida. Tem algum ponto em específico que você acha que a gestão deveria trabalhar a partir de 2025 com mais afinco? Eu acho que o maior problema que a gente tem sempre está relacionado à questão do transporte, né? Nós temos uma inovação muito grande aqui em Juiz de Fora, que é o transporte da tarifa zero aos domingos e feriados, né? Isso Isso. mudou a cidade, né? O centro da cidade tem recebido, né, diversas pessoas, né, famílias inteiras indo de bairros e ocupando os espaços públicos aqui na cidade. Acho que o caminho natural, né, é tentar chegar à tarifa zero, né, totalmente, né? Porque você com uma tarifa zero, e as pessoas podendo usufruir do transporte público nessa modalidade, você diminui certamente o número de automóveis que circulam para a cidade, né, que já está estrangulado, Sim. né. Aqui em Juiz de Fora, você vê, por exemplo, a Avenida Rio Branco, que recebe milhares de veículos, né, ela não tem mais para onde se expandir, né, É, ela é São aquilo ali, né, Mateus. 2 pistas para cá, 2 pistas E a para São lá, né. Mateus, a Itamar Rua São Franca, Mateus, todos, Olegário, todos. todas Só, elas, só um né. dado que eu acho muito interessante, eu fiz esse levantamento, o Betão, o pessoal que está acompanhando. Em 2010, no último censo, o Juiz de Fora tinha uma proporção de um veículo para cada 2,5 habitantes. No último censo que saiu, né, de 2022, que foi divulgado no ano passado, Sim, a gente passou a ter 1,6 veículo para cada um habitante. Ou seja, quer dizer, é um número absurdo, né? É como se você tivesse literalmente um carro para cada um Jussorano e meio. Então, aham. assim, e tudo convergindo para o centro da cidade, muitas vezes, né? Porque, ao contrário de grandes centros urbanos, o centro de Juiz de Fora ainda tem movimento, né? A gente não sofre aquele problema que BH tem, alguns pontos, Rio, São Paulo, que é um centro abandonado. O centro de Juiz de Fora ainda é o espaço mais importante da cidade, né? Eu tenho um desacordo, né, o São Paulo, Belo Horizonte, que eu frequento bem, inclusive, o centro não é abandonado não, tem muita gente lá, rodando naquela região, né, até porque são cidades muito grandes, né, que eu acho Sim, que tem vários centros, né, urbanos em São sim. Paulo, em Belo Horizonte, como aqui em Juiz de Fora nós temos Manuel Honório, né, São Mateus, Santa Luzia, Benfica. Benfica, né, são centros que a pessoa não precisa vir até aqui, né, Sim, na Avenida Rio Branco. sim. Mas, de qualquer forma, está estrangulado, né. Sim, com Nós tivemos certeza. uma política de os carros populares, né, ainda no governo Lula e Dilma, estava com preços que permitiam às pessoas, né, trocar de carro, comprar um carro zero, então houve uma expansão nesse período. Agora está mais retraído, né, os carros encareceram nesse processo. A tendência é encarecer mais ainda, mas naquele período ali, 2006, né, Sim. 2008, 2010, você teve muita gente comprando carro, né, às vezes mantendo o segundo carro, né, e comprando um outro se desfazendo, tanto faz, mas que gera um impacto, né, muito grande. Você está falando da Rua São Mateus, eu Sim. me lembro, enquanto vereador, tem um projeto, né, que deve estar na prefeitura, tornando a Rua São Mateus, sentido único, né, e a pessoa retornando para o sentido contrário, mais ou menos ali naquela rotatória que vai em direção à praça, Sim, né, que sim. pegaria ali um ponto, depois ele segue ali por onde Onde era tem o Bar da aqueles Esquina bares, antigamente. e Aham. se desapropriaria o Sesama daquela área para chegar até lá no final novamente, né, Uhum. da Rua São Mateus, que é uma forma de ajudar naquele trânsito ali que às vezes fica caótico, assim, Nossa na Rua São senhora, Mateus. ali São Mateus ali eu desço, eu moro no Cascatinha, é horrível.
Betão, e eu não posso deixar de perguntar, agora há pouco você falou a respeito do transporte grátis aos Uhum. domingos e uma solução transporte grátis também durante os outros dias da semana. Você que tem uma experiência no legislativo e uma relação próxima, obviamente, com a prefeita Margarida, que também é do Partido dos Trabalhadores, é possível fazer um subsídio que garanta a gratuidade do transporte público para todos os dias em Juiz de Fora? Essa é uma pergunta bastante técnica, né, que provavelmente os estudiosos sobre o assunto eles vão chegar na conclusão, né, de como fazer isso. Luiz Erundina tentou, no primeiro governo do PT lá em São Paulo, tentou estabelecer uma tarifa zero, jogando, por exemplo, uma parte dela, uma diferença no IPTU. Né? Então, no IPTU que você já paga, por exemplo, a taxa do lixo, né, que é recolhido, o IPTU serve para pagar, por exemplo, as escolas, né, os postos de saúde e tal, entraria também um percentual desse para ajudar o pagamento da tarifa zero. Maricá, que é governado pelo PT, se não me engano, acho que continua, né? Sim, sim, lá continua. Governado por um petista, eles conseguiram estabelecer a tarifa zero, né? Se Leopoldina não me aqui engano, do lado também, Leopoldina que é também conseguiu bolsonarista. estabelecer. Também fez. Porque para mostrar que É é uma uma pauta pauta que é geral, possível, já está é uma suprapartidária já pauta que é praticamente. possível, né? Sim. Então, retornando à pergunta anterior, né, eu diria isso para a Margarida, nessa tentativa de estabelecer essa a tarifa zero no município de Fora, né? Porque a tarifa ela é interessante, eu já fazia essa discussão na Câmara Municipal, porque é um serviço público que você paga antes de você usar, né? Você vale transporte, você é descontado, né? Então você é descontado para poder usar o mês, né, que está correndo, né? Diferente do gasto da água, por exemplo, né? Você Sim. gasta água para pagar depois, né? As Sim. escolas são de graça, é um serviço público, né? Os postos de saúde também são de graça, também é um serviço público. O transporte público, né, o transporte coletivo é um transporte público, E isso seria né? um jeito de desculpa. E você paga, né, antes de usar, né? Eu Sim. me lembro quando era Vale Transporte ainda, aquele papelinho, né? Uhum. Que às vezes você chegava o Vale Transporte, as empresas já recebiam, né, todo o pagamento, né, e você ia utilizando aquilo de forma escalonada, que você não usaria o Vale Transporte todo ao mesmo tempo, né? Só que as empresas de ônibus já absorviam os recursos, né, que fazia parte do pagamento, né, do Vale Transporte, você recebia. Então, é um serviço público que você paga antes de fazer o uso dele. Sim, e tem um detalhe que é importante, que muita gente nessa discussão, né, a gente fala que em jornalista a gente vai se metendo nesses assuntos também, vai aprendendo É, também com o tempo. Eu falo muito com as pessoas, ô Beto, que a preocupação pelo transporte público de qualidade não tem que ser só do usuário, mas de todo mundo, porque no fim todo mundo paga essa conta, é. né? O próprio empresário que não anda de ônibus, ele paga pelo transporte coletivo, porque ele paga o vale transporte, ele tem um imposto sobre isso, e quando tem a política de subsídio, como é a política atual aqui em Juiz de Fora, então todo cidadão de Juiz de Fora, direta ou indiretamente, paga pelo transporte coletivo. Então, eu acho que a melhoria desse transporte, ele tem que ser de todo mundo, né? A discussão tem que ser de todo juiz-forano, de toda juiz-forana. Agora, o que me preocupa, e é um ponto que a gente já conversou com a Margarida aqui no primeiro programa, e ela confirmou, o atual contrato de licitação termina em 2016, né? O edital termina 26. 26, isso. Começou em 16, termina em 26. Tem a possibilidade de prorrogar por mais 10 anos. Mas a Margarida disse que planeja, né, tá na ideia dela, fazer uma revisão em 2026, porque a gente pode melhorar no transporte, pelo menos os ônibus, né? Sim. Você que viaja muito, eu que já tive a oportunidade de morar fora, a gente conhece cidades que têm um transporte, pelo menos a qualidade do ônibus muito melhor, com Com ar-condicionado. ar-condicionado, com Uhum. tecnologia. Curitiba, por exemplo, é só ônibus elétrico, não tem mais emissão de gases tóxicos. Sim. Então, acho que são evoluções que a gente pode trazer para Juiz de Fora, já que a gente já tem esse E recurso de discussões subsídio. necessárias, né, sobretudo com as mudanças climáticas que a gente está Estamos passando passando por isso, atualmente. né? Uhum. Então, assim, são temas que são pontos que eu acho que a gente tem que debater, né? Não sei se você pensa nesse caminho, Beto. Não, penso, a gente tem que debater todo tipo de política pública, né? E essa política é uma política importante, né?
Existem várias fórmulas, né? Por exemplo, eu já tive em Cuba, em Havana, transporte público, não é lá de grande qualidade, né? Mas era de graça, né? As pessoas contribuíam, né? Não Uhum, tinha trocador, tinha um cofrinho no meio lá que o pessoal ia passando a moeda de mão em mão até jogar lá dentro. uhum. Mas ele era subsidiado, né? Pelo governo, pelo Estado. Era uma forma. Então, as pessoas contribuíam com aquilo que podiam naquele momento. Essa era a discussão. Não sei se continua assim ainda, né? Então, você vai adquirindo experiências, né? Que existem pelo mundo afora para poder ir entendendo essa fórmula, né? Mas seria um grande avanço se a gente tivesse a tarifa zero. E só um governo de esquerda normalmente é que propõe isso, né? Exato. Tivemos esse caso lá de Leopoldina, mas é uma estrutura muito Sim, menor, uma né? cidade muito É, menor, né. do É, que. mas o que eu acho que o ponto é a gente debater a qualidade do transporte, porque a gente já tem a redução dos cobradores, que é um problema que, assim, óbvio, não é Sim, culpa não se. 100% da É. prefeitura, porque isso foi um acordo pactuado, né, um Enquanto absurdo eu que era foi o acordo. vereador, eu fiz uma lei, foi uma das Sim. últimas leis que nós aprovamos, se não me engano, a última, que não permitia a dupla função para o motorista. O que eu tenho visto lá em Belo Horizonte é motorista estressado, que chega a Já notícia, tá né? É acontecendo. uma realidade lá É, no município de motorista Juiz de Fora. abandonando o ônibus com passageiro lá em Belo Horizonte, Sim, não parando quando é passageiro com precisando de de acessibilidade, para acessibilidade, poder usar a porta é do meio. uma confusão. E aí resta saber por que que motoristas em Juiz de Fora, principalmente durante os fins de semana, eh, acabam tendo essa dupla função, né. Durante o domingo o É, ônibus é grátis, mas em é. alguns casos os motoristas estão também Já tem. Eu ando cumprindo de a ônibus todo função de dia, já tem, Se cobrador. eu não me engano, acho já que os tem. ônibus menores, né, que vão sem Não, mas aí cobradores. já tem os ônibus normais, já. Os ônibus comprados no ano passado já vêm sem cobrador, sem a cadeira Sem cadeira. do trocador. Ou seja, é um desafio, né? Por mais que o consórcio VJF fale que esses trabalhadores vão ter outras funções dentro da empresa, não é só falar, né? É você ter isso atestado de que Foi um isso realmente está acordo que acontecendo. eles fizeram O com o Ministério. sindicato, né, E o Ministério. dos trabalhadores do transporte Isso. rodoviário, né. E também com anuência, se eu não me engano, agora eu não sei se é do Ministério do Trabalho ou Ministério Público do Trabalho. Sei que algum órgão também intermediou esse acordo e que muitos cobradores não sabiam. Naquele movimento que foi feito no ano passado, muito cobrador não sabia que tinha tido esse Acordo, pacto já, esse né? pacto. Esse acordo. Então isso gerou uma certa revolta, o que complica você pensar numa solução diferente da que está sendo proposta, né? Esse é o grande ponto. Betão, a gente está falando bastante a respeito, de outras cidades. Eu gostaria de saber como é que é a sua relação enquanto deputado estadual com o governo Zema. Porque, afinal de contas, é a oposição, o Zema é um governador de direita e você é um deputado atuante pela esquerda, um deputado progressista. Uhum. Quais são os desafios em ter que lidar com o governo Zema? Acho que o governo Zema, desde que chegou, são 2 questões, assim, que traz um conflito muito grande dentro da Assembleia. Aliás, 3, né, o reajuste dos servidores, que ele não cumpre. Por exemplo, para te dar um exemplo aqui, nós tivemos um reajuste no salário da educação, dos profissionais da educação, do piso de 33,24%, se não me engano, que a Margarida cumpriu aqui de fora, e ele deu um reajuste bem menor do que esse, né, que foi aprovado lá na Assembleia. Depois, um reajuste que teve 14,69, também foi aplicado aqui na Prefeitura de Juiz de Fora, ele aplicou 12%, né? E agora ele falou que vai cumprir o pagamento do índice do piso, o aumento do piso. Só que o índice do piso foi 3,62, não chegou nem à inflação, né? Uhum. E ele está estendendo isso para todo mundo, para todos os servidores que não tem nada a ver com isso, né? Então ele não paga e quando dá um índice pequeno ele quer pagar, né? Com a polícia, com as forças de segurança, ele, nesses 40 anos de militância que eu tenho, foi a primeira vez que eu vi um executivo vetar a própria lei que ele enviou para a Assembleia. Um aumento de cerca de 40%? Era um aumento de 40%, parcelado em 3 anos. Ele aplicou a primeira, depois ele vetou as outras 2 parcelas. Ou seja, a própria lei, né, o próprio projeto de lei que ele apresentou, né? Então, essa tem sido uma política. A outra questão, que é muito difícil, que é ele pensa a todo momento em privatizar as empresas, né?
Sim. Privatiza, quer privatizar, tem um desmonte, né? Coloca pessoas em conselhos, né, de empresas estatais que não tem qualquer relação com as empresas. Então, eu estive várias vezes já na porta da CEMIG, na porta da Copasa, lá em Belo Horizonte, né, junto com os servidores, os trabalhadores lutando, né, fazendo essa luta contrária. Então, ele vai desmontando a CEMIG, no caso, né? E outro caso é o que ele vem buscando há muito tempo, que é a adesão do Estado de Minas ao regime de recuperação fiscal. Né? Aqui, para o pessoal poder entender, essa dívida ela vem, não se sabe nem exatamente como que ela começa, mas ela vem lá da década de 90, se não antes. Né? Então, quando chegou no governo dele, tinha uma dívida de 100 bilhões de reais. Né? E, quando o Pimentel foi governador, 2 anos antes do final do mandato dele, ele teve que começar a pagar parcelas da dívida. E houve esse problema do atraso de salário, por aí fora. E o Pimentel entrou na justiça, o governo Pimentel. Né? E o Pimentel ganhou na justiça. Decisão do STF, inclusive. Decisão do STF, para parar de pagar a Só dívida. que a decisão Para vem no fazer. final do governo dele. Veio no final do governo dele. Então, quem pegou essa decisão de não pagar a parte da dívida foi o Zema. Sim. Então, 2 anos depois que ele consegue colocar o salário em dia, arrecadando o recurso, e não pagou nenhuma parcela da dívida. Então, a dívida passou, no governo dele, de 100 bilhões para 169 bilhões. É um negócio impagável. Né? E a proposta que ele apresenta é um regime de recuperação fiscal, que você congela o salário dos servidores, você congela a carreira, você não abre concursos, né? Então vai ter um problema em diversas áreas. Privatiza as empresas estatais, CEMIG, Copasa, Codemig, ou seja, é uma destruição do Estado, é uma receita que o Rio Grande do Sul experimentou, Sim. né? E nós estamos vendo o caos, porque ali não é só o caos climático, é um caos de serviço do Estado, né? Que não tem recursos, inclusive, e não tem pessoal, né? Para estar resolvendo aquele problema todo que está lá. E quem experimentou também o Rio de Janeiro, que pediu para sair dessa lei de responsabilidade fiscal. Né? Então, nós estamos tentando achar uma solução para E um aquele monte de quadro. Né? gente já se meteu nessa história do regime, né, Betão? O Já Rodrigo Pacheco, Aécio Neves, enfim, um monte de... Todo vai mundo tá querendo aparecendo, aparecendo com solução mirabolante. tem um monte de atores, né? Mas a melhor proposta que, no meu ver, ao meu ver, foi apresentada é do próprio governo federal, né? Que joga para o investimento desse recurso, em vez de ser pago para a União, vai ser jogado no ensino médio, né? Para desenvolver ali o ensino médio. Né? Tem uma discussão também de federalização, né, das empresas O que que estatais. você acha dela? É plausível, sim, dá para discutir. Eu tenho que saber com que preço que ela entra, Hum. porque No ela deixa abatimento da no dívida. abatimento da dívida. Essa possibilidade de você transformar o débito em investimento parece que vai ser aplicado no Rio Grande do Sul, né? Pelo menos é o que o Leite está tentando fazer lá. Fazer com que o Estado não Mas pague nessa dívida, situação, é o arrumando que nós dentro estamos vivendo lá. da catástrofe. Ou seja, óbvio que tem situações, são situações diferentes, né? Mas é um modelo a mais a ser testado que pode, de certa maneira, ser utilizado em outros estados, como Minas Gerais. É, Mas eu queria te fazer uma pergunta, Beto. Você falou sobre as estatais. Aqui em Juiz de Fora a gente não tem a Copasa, né? Aqui é a se- CEMIG que faz, a- mas Exato. é a Cesam. Cesamo, quer dizer, mas a gente tem a CEMIG, né? Que também continua aqui. Uhum. E a gente tem ouvido, eu recebo N reclamações da CEMIG. A pergunta é muito simples. Você acha que a CEMIG está sendo sucateada de propósito para vender? Normalmente é isso que é feito. Você vai sucateando, né, vai tirando. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Nós tínhamos um grupo de trabalhadores da CEMIG que ficava em Bom Jardim de Minas, né, para atender, aquele trecho até Caxambu. Né? Eles tiraram esse suporte dali. Então, para atender aquele trecho de Juiz de Fora até Caxambu, ou se desloca de Caxambu, desloca de Juiz de Fora. Você leva mais tempo para atendimento. Você tem uma equipe de pessoas que estão trabalhando de forma terceirizada, né? Uma grande equipe, terceirizada, quarteirizada, pejotizada,
né? Então você vai retirando os trabalhadores que funcionam, que têm relação com a empresa e vai entregando para empresas terceirizadas, né? É uma forma de ir desmontando. Às vezes essa terceirizada ela quarteiriza, né? Uhum. Atendimento ao cidadão, né? Ao cliente. Então, aonde você tem experiências, né, que empresas de eletricidade foram privatizadas, são péssimas, né? A luz encareceu e você não tem um atendimento devido. Nós tivemos recentemente em São Paulo, nós vimos isso, Problema com né? Porque eles demitiram 33% do seu efetivo, né? Então, mas teve muita ventania, aí joga o problema na crise climática, derrubou árvore. Sim, derrubou árvore, isso é comum acontecer, Mas teria né? que ter um Mas você tem que ter planejamento, gente, né? né, para poder pra arrumar. absorver todos esses problemas. E eles diminuíram o número de pessoal, né? Porque é a mais-valia, né, gente? Óbvio. Você tira, você vai aumentando a lucratividade de uma empresa, a partir do momento que você diminui os direitos, ou você demite, ou diminui o número de pessoas trabalhando naquela empresa, né? Ninguém pode se esquecer também do Amapá, né? Empresa privatizada, que teve problema, ficaram mais de uma semana sem luz, e eles não davam conta de resolver o problema, né? Goiás também tem essa situação. Nós fizemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, né, em que convidamos deputados, né, para ir lá falar sobre a experiência da privatização, né. Eles detonaram a privatização lá em Goiás, uma empresa italiana que pegou. Agora, Uhum. o interessante, que todos os deputados que estavam lá eram deputados do espectro político à Uhum. direita, que foram lá falar mal da privatização, Ou né. seja, eles defendem e depois que vem Tá não funciona. percebendo o que está Na acontecendo, Europa né. você tem a A reestatização reestatização, das né, companhias de saneamento de água, por exemplo. saneamento de eletricidade, Sim, né, nos Estados Unidos está acontecendo a reestatização, sim. né, então nós estamos indo aqui por um caminho que vários países já estão voltando, Voltando. né, Voltando, voltando exatamente. dessa experiência, né. E você acha que essa situação da CEMIG, essa questão da privatização, você acha que tem caminho para avançar ainda no governo Zema, ou essas reações que estão tendo, não só dos deputados de oposição ao governo, e também pela dificuldade do Zema de ter uma bancada, que até hoje ele não consegue ter uma bancada mesmo estando no segundo mandato. E os movimentos populares também, você acha que consegue barrar essa privatização, ou você acha que tem que ficar, ou acha que tem a impossibilidade ainda? Não, ele tem muito problema para conseguir aprovar, mesmo naqueles deputados de centro, nos deputados de espectro político de direita. Você tem um gatilho, né, que eh, dificulta a privatização, porque você precisa fazer um plebiscito, Uhum. Que ele né. queria tirar isso, né? Não, está lá ainda o projeto para tirar Tirar. isso da Constituição, né. Mas não é fácil, né. Então vai ser essa luta, né, nos próximos 2 anos e meio aí do governo do Zema. Aproveitando que a gente está falando sobre o governo Zema, a gente teve a notícia da descontinuidade do hospital regional Uhum. aqui em Juiz de Fora. Eles alegaram que a obra está perdida, enfim. E você participou de uma audiência falando a respeito deste tema. A gente sabe que parte dos recursos para a construção, inclusive, veio do que aconteceu em Brumadinho, aquele crime ambiental. É. Qual que é a sua posição a respeito dessa descontinuidade, dessa paralisação e desse gasto com uma obra que não chegou a lugar nenhum? Do a gente escutando essa situação, né, e a forma como foi anunciado, eh, foi um comunicado praticamente à imprensa, né, que o governo do estado fez, né. Nós tomamos ciência por parte da imprensa. Tomei um susto, assim, porque, não vão mais, né, acabar com as obras no hospital, né, que vai virar o quê? Uma garagem, um hangar, né, alegando que tem problemas estruturais gravíssimos, né. Bom, se tem problemas estruturais gravíssimos, eu não sou engenheiro, né, os técnicos é que estão falando, mas o fato é que na audiência pública, o promotor, que agora eu não estou com o nome dele aqui, né, ele demonstrou para nós, que
o Estado de Minas Gerais contratou empresas para fazer a vistoria, para ver qual eram as condições. E todas as empresas, tem 4 laudos, ele apresentou 4 laudos. Todas as empresas atestaram que pode continuar a obra. Ou Tem que seja, fazer alguma 4 empresas foram 4 laudos, né, uhum, que atestaram que a obra pode que tem realmente problema de viga, que não não encontra com a cola isso. coluna e tal, e segundo ele disse, os laudos são coisas que acontecem, normalmente, você tem que fazer determinadas correções, né, mas que era possível, ou seja, é o próprio Estado, com o laudo que ele contratou, né, que diz que dá para continuar com a obra, terminar a obra, e com esse laudo o Estado diz que não vai continuar a obra. E Isso parece que corrobora com o que disse a Margarida em entrevista aqui no Resenha JF, que os interesses do governo Zema são praticamente nulos com relação a Juiz de Fora e região. Isso, palavras da Margarida. A gente sabe que os hospitais regionais em outros lugares tiveram continuidade e é no mínimo interessante ou assusta a gente que em Juiz de Fora a obra seja abandonada. sim, é praticamente o único hospital que não vai ser concluído, né, É o sendo único, é o é único, o né, único. sendo que, se não me engano, em Conselheiro Lafaiete está nas mesmas condições, né, Todos totalmente e os vai hospitais. continuar, Para né. as pessoas que não acompanham, né, Beto, para as pessoas entenderem, gente, o seguinte, essas obras dos hospitais regionais eram vários hospitais regionais em diversos cantos do estado. E todos eles tiveram as obras retomadas por conta desse acordo do crime ambiental de Brumadinho. Então, o único hospital que não vai ter as obras retomadas é de Juiz de Fora. Ao todo, são 6 hospitais regionais, só o de Juiz de Fora não vai ter a continuidade, segundo anunciado pelo governo de Minas. É isso aí, né. E aí a gente tem um Eu sou Betão, tá, Matheus? Senão você me sacaneia aqui, ninguém conhece Beto não. Mas aí, Betão, deixa eu te fazer uma outra pergunta dentro desse assunto. No meio desse rolê todo, a gente tem a decisão do governo de Minas, ponto um, para, né, descontinua as obras do hospital regional. Ponto 2, anuncia que vai levar um atendimento, a abertura do pronto atendimento no Hospital João Penido ao custo de R$ 70 milhões, que é um pouco menos da metade do reservado para a finalização das obras do Hospital Regional. Só que até eu mesmo divulguei isso, trabalhadores de lá me procuraram. Há uma preocupação no João Penido, porque esse PA vai ser gerido por uma OS, por uma Uhum. organização social, que é basicamente a terceirização. Você terceiriza esse atendimento, né? Como que você tem visto essa movimentação do governo de Minas dentro da Assembleia? Você tem trabalhado para tentar modificar alguma É coisa? uma Como que está é isso? uma tentativa que o governo Zema também tem tentado, né, pegar os hospitais da FHEMIG e terceirizar, entregar para organizações sociais, né. E que é uma tentativa também da direção do João Penido, aqui. Nós já participamos de vários protestos lá na porta do João Penido, de várias discussões, sobre essa situação, né. A porta aberta, ela é importante, porque ela atende, toda aquela região ali de Juiz de Fora, mas não só Juiz de Fora, você pega ali para todo Coronel Pacheco, Piau, né, Sim, quase um Goianá, milhão não, de não, pessoas. é isso, Entre 1 né. milhão e 1,5 milhão de Que quando pessoas tem seriam algum atendidas que quando tem aqui. algum problema de saúde, que tem que se deslocar para um hospital aqui de fora, ele tem que atravessar praticamente a cidade toda, né, para poder chegar nos hospitais que se concentram mais aqui na área central, na região sul, né. Então, Exatamente. então tem esse prejuízo, né. Então, esse anúncio, né, que foi feito, né, da porta aberta lá no Hospital João Penido, com certeza vai trazer mais uma série de problemas, porque são portas de entrada também de problemas financeiros, né. O estado do Rio de Janeiro, a maior parte dos problemas que os governadores tiveram lá, que foram presos ou que foram impeachmentados, né, tem a ver com Se não me engano, o essa Witzel questão foi nessa questão da com a OS, se eu questão não me das engano. OSs na área da saúde.
Sim. Não, né? no Rio está proibido, a partir do dia 31 de julho desse ano, está proibido qualquer tipo de administração de qualquer unidade de saúde com base em OS. Em E aí a iOS. gente, nesse caso, olhando como exemplo, indo na contramão. Mas a preocupação Isso. dos trabalhadores também, Betão, é o seguinte, que eles estavam falando que parece que Patos de Minas está bem avançado para se tornar OS, foi uma situação judicializada pelo Saúde, pelo sindicato da Sim, categoria, mas que lá o que estava acontecendo? O governo estava cedendo os trabalhadores ligados à FHEMIG, ou seja, os concursados, para essa OS. Eles tinham que assinar um termo. E quem não assinasse teria que ser remanejado para outro hospital administrado pela FHEMIG. Na visão do sindicato, isso é uma pressão junto ao trabalhador, porque ele vai ter duas escolhas: ou ele continua na cidade onde ele provavelmente já tem família, já tem estrutura financeira e acaba sendo gerido por uma OS, ou ele vai, troca de cidade para continuar sendo administrado pela FHEMIG. Como que essa situação está lá na Assembleia? Já chegou esse pepino para vocês tentar resolver lá? não dessa forma, né? Mas a discussão sobre a entrega das organizações sociais tem movimentado uma série de deputados, principalmente do nosso bloco, né? Que é o Bloco Democracia e Luta, mas também pega outros agentes políticos ali que também se colocam contrários a essa perspectiva, né? Mas é um formato que ele vem utilizando, por exemplo, em algumas escolas do ensino médio, né? Ele retira, entrega para uma organização social, um laboratório que ele está fazendo, retira entrega para a organização social, né? A organização social e retira os trabalhadores, né? Os professores e trabalhadores daquela escola, vai remanejar para outro ponto, e os trabalhadores da educação vão ser contratados pela OS, né? Caramba. Com um salário diferenciado, Abaixo. abaixo, né? E bem mais abaixo, porque quando uma escola se torna uma escola gerida por uma organização social, o vínculo empregatício é particular, então ele tem que obedecer às regras do CLT. sindicato, do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, né? Porque nós temos dois sindicatos de professores em Minas, o Sindicato dos Professores de Minas Gerais, que pega 852 municípios, e o Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, né? Que é mais antigo. Uhum. Então ele teria que pagar o piso do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, né, que é equiparado ou maior do que o da rede estadual, né. Então, o que que eles fazem, como faziam em Feira de Santana, está contratando o professor, a professora, como técnico de educação, entendeu? Aí você cai no salário do técnico, que é mais baixo do que o da rede privada, né, mais baixo do que o da rede estadual. Uhum. Mas isso Né. tem projeto para vir para Juiz de Fora ou está em outras Não, ele cidades? está inicialmente da região metropolitana, escolas em que eles identificaram que o IDEB estava muito baixo, então eles estão fazendo essa experiência, que se der certo eles vão ampliar, né. Depois com audiências públicas, com a discussão que nós estamos fazendo, nós descobrimos, por exemplo, que o município de Betim, metade das escolas municipais é nesse formato. Caramba. E Barbaridade. os números, bom, não sei, né? Sua experiência como professor, dá para testar que esse modelo melhoraria a educação ou não? Não, eu não sei o resultado que teve lá, né, porque nós passamos por pandemia, então tem Sim. uma série de problemas, né. É. Betão, recentemente eu vi um vídeo do governador Romeu Zema desestimulando as pessoas a fazerem concurso público. Ele disse, inclusive, que o Estado não é nem pai nem mãe, Hum. que se as pessoas querem ganhar salários melhores, deveriam procurar o setor privado. Como você vê esse tipo de declaração, ainda mais para um governador de Estado? Então, o cara é um liberal, um capitalista, ele entende que você não tem que ter serviço público, que o Estado tem que ser mínimo, né, você tem que tudo tem que ser gerido pela rede privada, né, ele vai fazendo as experiências. Então quando esse projeto que eu falei para vocês Da do ensino educação. médio, é um projeto chamado Somar. E ele tem um outro projeto que é chamado de Mãos Dadas, né, que é entrega que municipaliza a educação, né. Aí juntando com a entrega da saúde para organizações sociais, ou seja, ele se desresponsabiliza, né, da saúde, desresponsabiliza da educação, daqui a pouco ele quer se desresponsabilizar também da segurança pública, né. E a ideia dele é essa, né, Estado mínimo, pagar com voucher e tal. Então é uma ideia, tosca,
né? A gente observa nos últimos acontecimentos históricos que sem o Estado a população ela não consegue sobreviver, por exemplo, durante a epidemia da Covid, né, que é o Estado brasileiro que bancou a vacina, né, que bancou aquela ajuda, né, Uhum. que o Bolsonaro não queria que fosse de R$ 600, era uma ajuda de R$ 200 por cabeça, né, foi a oposição, né, que conseguiu elevar pelo menos a ajuda para R$ 600, né, a oposição conseguiu eh, eh, fazer com que a União comprasse, né, as vacinas, né? Nós estamos vendo agora no Rio Grande do Sul, né, quem é que está bancando, né, quem é que vai salvar aquelas pessoas, que é o Estado, né? Então, essa ideia do Estado mínimo, né, ela foi para o beleléu com os últimos acontecimentos históricos. Nós vamos viver outros problemas para frente. Então, o Estado tem que ser forte, né, tem que ter os Inteligente. profissionais de educação, tem que ter os profissionais da saúde, né, tem que ser uma política de Estado e não uma política do governo, daquele pretenso governo que está lá durante 4 ou 8 anos, né? Você disse agora há pouco, a respeito do Estado ser forte. Como você se organiza no seu mandato para poder fazer com que essas lutas prossigam e ganhem cada vez mais força? Existe um grupo de políticos? Como é que é isso? Porque são muitas pautas, né? Imagino que não sei como você consegue dormir para organizar isso tudo, Não, durante a gente vai distribuindo essa discussão entre os próprios parlamentares, né, que entendem, que têm o mesmo entendimento, né, e entre os assessores nossos, né, que são praticamente todos militantes, né, políticos, organizados, né, que sabe, ó, as pessoas que colaboram com o mandato, né, que têm também noção, né, do que Sim, acontece, entendeu? sim. Então, o nosso mandato ele é gerado assim por uma coordenação, né? Não sou eu que mando no mandato, né? Eu falo, nós vamos fazer assim, vamos fazer assado. Não, é discutido e como que nós vamos conduzir as políticas, né? E combater esse tipo de política. É isso que a gente procura fazer, né? eu só Pode falar. posso emendar, não Uhum. sou eu estou falando demais, mas eu quero emendar uma pergunta, você tem uma experiência muito boa no legislativo, nunca te passou pela mente, se aventurar numa corrida no executivo? Eu já pensei na possibilidade, João Paulo, mas eu acho que eu entendo que a gente tem que entrar na fila, entendeu? Então, quando eu fui eleito vereador, a Margarida já era candidata a prefeita, né? E apesar de que ela não tenha sido eleita nas primeiras 3 oportunidades, mas ela foi ao segundo turno, nas 3 possibilidades. Então, é ela que Principal nome. tem que puxar, é o principal nome, né? Está fazendo mandato, eu espero, né? E acredito que ela vai se reeleger, né? Aí depois nós vamos pensando, né? Mas o meu perfil é um perfil mais de legislador, né? Você Eu gosta tenho mais? essa consciência, E você né? gosta É mais? disso. Eu não sei, porque Você eu não não experimentou experimentei, né? O ainda, outro, né? Mas assim, dentro mas dos legislativos, dentro dos letivos eu estou caminhando bem, né? Fazendo as pautas que são necessárias fazer, né? uhum. No meu Perfeito. E entendimento. eu quero voltar, ô Betão, em relação à situação do hospital regional, que é o seguinte, né? Tirando alguns deputados da região, mas falando exclusivamente de Juiz de Fora, nós temos 3 deputados estaduais eleitos, Uhum. né? Você, a deputada Sheila e também o deputado Noraldino Júnior. Vocês chegaram a conversar, vocês dialogam a respeito dos problemas de Juiz de Fora, não só, primeiro, a situação do hospital regional, porque Uhum. você estava, o Noraldino também estava na audiência, não sei se a Sheila estava na audiência pública. Uhum. Mas vocês chegaram a conversar a respeito do hospital regional ou dialogam a respeito de outras pautas, pensando em Juiz de Fora de uma maneira mais unitária, assim? Ô, Matheus, eu vou te dizer que é muito difícil conciliar essas discussões. O negócio lá é muito dinâmico, né? Porque se a gente tivesse que fazer isso, teria que fazer, na verdade, no entorno, né, os 33 municípios da micro-região de Juiz de Fora, além de outros, né, os municípios da Zona da Mata, Sim. né, Leopoldina, Cataguases, São porque quase você tem, 100, né, que hein, pega no total. 182, se não me engano, na Zona da Sim. Mata, 182 municípios. É muito É grande, muito é grande, né? quase um estado.
Eu acho que o Hospital Regional pegaria, eu acho que 89, Não, aí pega 90. 90, são 96 municípios, algo em torno de 1.900.000 É muita gente. habitantes. É muita gente, né? Como se fosse Uhum. uma metrópole, Como né? quase o tamanho da Roça Grande, É mais ou bem menos. grande. Por exemplo, O você pessoal de tem. BH vai ficar É, irritado. ele tá falando, é menor. É, Mas enfim, mas voltando voltando, você me tirou a atenção aqui. só de a Sheila. Não, então é muito difícil. Então, por exemplo, nessa discussão, nessa audiência pública, nós temos uma divergência, eu e o Noraldino. O Noraldino entende que eu, eu posso falar isso, porque foi pública a Claro. audiência, né? Que o melhor investimento é fazer isso mesmo, né? Porque agora, neste momento, mas eu divergi dele, porque a fala do procurador, né? Não sei se alguém achou aí o procurador que participou da audiência pública, eu acho que é Rodrigo, foi muito clara, para mim foi muito claro, né? E tinha muitas pessoas ali da área da saúde que estão discutindo essa matéria, né? Nós já tentamos formar aqui, por exemplo, na Assembleia, uma frente parlamentar sobre a Zona da Mata, né? Mas dificilmente consegue se Por que não concretizar, vai? né? É porque eu acho que tem interesses distintos, né? Então, se você for falar alguma coisa, por exemplo, sobre meio ambiente, você vai ter aquele setor que entende que você tem que ter você tem que privilegiar o empreendedorismo ao invés de privilegiar o conservacionismo, né? Uhum. Então, isso aí já deu um choque. Nós estamos com um projeto de lei na Assembleia, foi construído aqui junto com o pessoal o professor Will Sacassi, o professor Pedro Machado, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, Sim. que é sobre a preservação do entorno da represa de Chapéu d'Uvas, né? Pelo menos a organização, Uhum. porque ela está sendo ocupada de forma irregular e aquilo pode trazer um problema para a gente, porque a represa Chapéu d'Uvas ela abastece hoje 300.000 pessoas, Sim. metade da Só cidade, explicando, é, Chapéu d'Uvas, apesar de abastecer Juiz de Fora, não fica em em Juiz Juiz de de Fora. Fora, exatamente. Mas ela abastece, Sim. né? Ela passou a abastecer, né? E São lá tem um 300. interesse imobiliário, não é isso? É um interesse imobiliário grande no entorno, né? Quem é que não quer morar na frente de uma represa? Então, começaram a construir condomínios, construíram várias casas, né? Uhum. Ali não tem a prefeitura de Obanco da Câmara de Santos Dumont, né? Aumentaram, levaram o limite das suas áreas urbanas até a represa, né? Porque as pessoas que vão construir lá saem fora das legislações ambientais, né? Uhum. E a represa Chapéu d'Uvas, quando ela foi construída e inundada, né, as árvores ficaram lá, elas estão lá dentro. Uhum. Então ela tem uma bactéria, a cianobactéria, Uhum. que, em contato com coliformes fecais, pode contaminar a água toda. Então você corre o risco de desabastecer 300.000 pessoas. Isso é um problema, porque as casas lá são construídas com fossa, né, Uhum. porque não chega lá tratamento de água, tratamento de esgoto e tal. Então elas são construídas com fossa. Então a fossa ela transborda, pode chegar, tem curral lá, né? Uhum. Tem plantação de eucalipto até lá dentro d'água, praticamente. Então, esse projeto está lá, mas não consigo avançar com ele, porque tem deputados que falam: "Ó, se for molestar os empreendedores, eu não vou nem votar isso aqui. Votar, que eu digo, na Comissão de Constituição e Justiça, que a gente está Uhum. tentando avançar, né? Entendi. Então, você tem esses problemas. Quer dizer, você pode ter fazer uma frente parlamentar, mas com posições completamente opostas e que vai dar problema lá. Então, as comissões funcionam o tempo todo, né? Não para todas aquelas comissões, e o debate se dá ali dentro mesmo das comissões. Mas é uma lógica um tanto quanto absurda, né? Beneficiar meia dúzia de pessoas enquanto 600.000 ficam sem abastecimento de água. Que pode ficar, né?
caso tenha algum problema lá. E só porque me preocupa muito, Betão, essa situação da Zona da Mata hoje, porque quando a gente olha a representação, a gente vê que a Zona da Mata vem perdendo cadeiras mesmo ao longo das últimas eleições, né? Então vem reduzindo o número de representantes da Zona da Mata. Juiz de Fora, obviamente, também ainda fica no número muito igualitário, mas a gente não entende, não se tem uma noção da Zona da Mata como um todo. Isso pelo menos é uma sensação que eu tenho muito. Como que você vê que a gente pode tentar trabalhar para ter esse protagonismo? Porque hoje em dia a Zona da Mata durante, pelo menos acho que nos últimos 30 anos, que é quando eu me entendo por gente, eu não vejo grandes obras chegando aqui na Zona da Mata vindo do governo do estado. Parece que a gente é relegado ao último plano. Não sei se essa é a sua percepção também. A percepção, quando eu rodo, é que a Zona da Mata é uma das regiões mais empobrecidas, né, do estado de Minas Gerais. Eu diria a Zona da Mata ali do meio para o sul, né? Uhum, Você tem uma outra região, que é Manhumirim, Manhuaçu, né, que tem uma grande riqueza lá, que é o café, principalmente, né? sim. Assim como o sul de Minas. Mas esse trecho aqui, ele está bem esquecido, né? Você tem investimentos do governo federal, né, como nós estamos tendo agora, na Universidade Federal de Viçosa, na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Mas falta pensamento de investimentos aqui nessa região, né? E nós temos potencial para isso. Nós estamos com um aeroporto Sim, regional aqui que é praticamente utilizado eh, de forma comercial para transportar os passageiros, já é uma sim. vantagem, está sempre lotado os voos lá. É, Eu os pego, números eu os pego números lá, vão crescendo todo estão ano, eu crescendo, acompanho mas nos ele últimos pode anos servir para para mais coisa. mais coisas, né? Para a chegada E como que a gente de faz isso? É material, de conscientizar as pessoas a votar em pessoas daqui? É batalhar para ter uma frente, igual você falou, mas tentar o consenso? Como que você Matheus, eu vê? acho meio difícil eu até dar um palpite sobre essa Aham, situação, porque é aquela discussão, vamos votar no candidato, né, da terra, né, o candidato uhum, minhoca, né, o famoso candidato sim. minhoca, o candidato da terra, mas às vezes o cara é eleito para atender interesses outros, né? Entendi. Exatamente. Então, eu prefiro fazer uma campanha procurando fortalecer os nossos candidatos, aqueles com, né, que fazem parte do nosso bloco, né, pelo menos que a gente tem relações mais próximas e procurar ter essa representação. Por exemplo, nós temos hoje lá na Assembleia Legislativa 77 deputados, né, que nós temos um bloco formado por 20 deputados, que é o bloco de oposição, né, que reúne a federação do PT, PV, PCdoB, Rede, PSOL, né? Nós somos 20 deputados ali, né? Uhum, Então tem apesar do Zema, como você disse, né, não ter ali uma bancada fortalecida, mas ele conseguiu constituir ali uma bancada, né? sim, Muitas coisas passa. passam, né? Outras você tem deputados rebeldes, né, da bancada Uhum, do governo, né, que a gente consegue dialogar, né? Então, o parlamento, né, ele é uma representação da sociedade de uma pirâmide de cabeça para baixo, né? A maior parte da população tem poucos representantes, né, que são os sim. trabalhadores, trabalhadoras, camponeses, né, a juventude, são poucos representantes. E a maioria dos representantes são prepostos de grandes empresas, Uhum, né? Então, você tem esse choque ali dentro. Betão, a gente está falando bastante dos trabalhadores, da questão dos direitos, mas uma das questões que é muito falada a respeito, no seu mandato, é a respeito da questão do trabalho análogo à escravidão. Sim. Inclusive, a gente teve esse problema aqui, em Juiz de Fora e o seu Uhum. mandato foi atuante. Como que você, como cidadão, enxerga em pleno 2024, a gente ainda ter, além de todos os desafios da classe trabalhadora, ter também trabalho escravo? É o capitalismo, né, João? O capitalismo, Karl Marx explicou muito bem para a gente como é que funciona o capitalismo e da onde que o empresariado pode tirar, mesmo na crise, pode ter mais lucratividade, né? Ao você retirar direitos dos trabalhadores ou até mesmo fazer uma contratação do tipo análogo à escravidão.
E com a reforma trabalhista que foi feita na época golpista do Michel Temer, a primeira coisa que ele tentou fazer foi a reforma da Previdência, né, mas ele não conseguiu. Nós fizemos grandes atos pelo Brasil inteiro, aqui em Juiz de Fora, inclusive, foi o maior ato que nós já fizemos na história de Juiz de Fora, mas ele arrancou uma reforma trabalhista, já estava engavetada lá no Congresso desde a época do Fernando Henrique Cardoso, que, que aprofundou, né, a terceirização, né, fez uma retirada de diversos direitos. Então, você contrata um trabalhador pagando menos o salário mínimo, com jornada exaustiva. Né? É isso que nós temos encontrado em Minas Gerais, não só Minas Gerais, é no Brasil todo. Sim. Né? Mas Minas é o que mais tem É o que casos, mais né? tem caso. Estou vindo agora, cheguei anteontem de Varginha, nós fizemos uma audiência pública lá em Varginha, que, dentre as regiões de Minas Gerais, é a que tem o maior número de casos de trabalhadores resgatados. E o que tem lá? Produção de café. Né? Então você vai encontrar trabalho escravo na colheita do café, na colheita da cana, né? Você vai encontrar na construção civil, você vai encontrar, nós encontramos até empresa quarteirizada da CEMIG, governo próximo ao governador Valadares. Né? Então, toda hora arruma casa, isso não é novo. Né? Só que com a reforma trabalhista, ela expandiu. Veio o Bolsonaro, ele acaba com o Ministério do Trabalho. Então, o poder de fiscalização, né, dos auditores fiscais diminuiu. Né? Então, é um absurdo a gente estar discutindo isso hoje, mas continua existindo o trabalho escravo como uma forma da pessoa, né, do empresário, lucrar mais. Né? Ela Uhum. poder lucrar mais. Para mim, é isso que explica, né, a necessidade de aumentar o lucro, né, pagando menos direitos, né, gastando menos com as pessoas. Então, você vai encontrar o trabalho escravo com salário, com acomodações degradantes, né, falta de banheiro. Essa é a Falta de situação que os auditores de alimentação. alimentação, os auditores fiscais vão encontrando essa situação. E como que você acha que o governo de Minas pode trabalhar para poder mitigar esses casos? Tem jeito? Primeiro, tem que aplicar mais recursos na Secretaria de Desenvolvimento Social, porque os recursos são ridículos. Né? Talvez a Secretaria de Desenvolvimento Social só não receba menos do que a Secretaria de Cultura. Uhum. Também é bem prejudicado. Sim. E a outra, uma questão que é muito importante, é que das áreas que saem esses trabalhadores, na época da apanha do café, normalmente eles vêm das regiões ali do norte de Minas, né, ou vêm do sul da Bahia, né, vêm para cá para trabalhar. Então você tem que ter uma política pública que consiga fixar essas pessoas, por exemplo, com a agricultura familiar, nos seus locais de origem, que muitas vezes essas pessoas são resgatadas, pagam, aí o proprietário lá da fazenda paga a indenização, paga a multa, paga o fundo de garantia e tal. No ano seguinte, o Faz a mesma cidadão coisa. volta, entendeu? Então, ele tem que ser fixado naquela área e aumentar o número de, fiscal, de trabalhadores, né, dos auditores fiscais. O governo federal agora está abrindo concurso, acho que quase 1.000 trabalhadores, né, vão fazer o prestar o concurso, vão ser chamados, né, para a gente poder aumentar essa fiscalização. Estou lembrando aqui é, é, que isso não é um negócio novo, que nós tivemos aqui em Minas Gerais, quando o superintendente era o delegado, né, de trabalho, antes chamava delegado de trabalho, né, agora é superintendente, era o Calazans também, né, antigo dirigente sindical, em que nós tivemos 4 trabalhadores da auditores fiscais foram assassinados, porque eles foram lá perto de Unai, né, Sim. e que A chacina de Unai. chacina de Unai, que foram lá fiscalizar uma fazenda com questão de trabalho escravo. Ou seja, Em 2000, está completando 20 20 anos, anos. foi em Pô, é, 2004, tem né? 20 anos. 2004. E só um detalhe que você fala muito, Betão, que eu já vi nas suas redes, a questão da lista do trabalho escravo. O que que é Isso, isso? é isso, porque você tem a lista ela chama de lista suja, das empresas que contratam mão de obra escrava. Então nós aprovamos a lei, né, que tem que ser divulgada. Ela precisa ser divulgada no estado de Minas Gerais. Ah, o governador sancionou. Você pode entrar lá na página do Estado de Minas Gerais, você vai, com muita dificuldade, achar lá
a lista suja, né? Só na hora que você clica lá não tem nada, ela está Vazio. vazia, A lista entendeu? suja está limpa. Tá limpo. É porque não vai. Nós estamos recebendo a lista suja via governo federal, Entendi. via governo federal, mas aí pega ah, todas, né? Do Brasil Do inteiro. Brasil inteiro, Sim. entendeu? Então essa lista ela tem que ficar disponibilizada, Pra né, gente para a saber. sociedade, para a gente saber, Que aí né? entra aquela questão que você estava falando das É, pessoas poderem ajudar também na fiscalização e exato. principalmente nesses casos de reincidência, né, que você comentou. Porque a discussão que a gente tem feito nessa questão é que, por exemplo, no café, né, eh, tem várias empresas, né, que da cadeia produtiva, empresas famosas, né, que acabam se utilizando da mão de obra escrava lá no início, Sim. entendeu? Que chega até eles. Aí você tem um cenário complicado, porque as empresas são fortes, são empresários que detêm o capital, trabalhadores que não recebem em situação análoga à escravidão, e isso dificulta demais, porque como é que você vai chegar para um trabalhador que não tem nada e ele vai até, muitas vezes, poder sofrer alguma retaliação ou até risco de morte pelo fato de denunciar que ele está sendo explorado, não é isso? Sim, acontecem esses problemas, por isso que você tem que ter uma rede, né, de informações, de fiscais, né, que a gente consiga chegar por exemplo, uma empresa que utilizou de mão de obra escrava, né, eu entendo que ela tem que ser punida severamente, que não pode sequer entrar nos próximos contratos, né, de venda, porque receber a multa, pagar o que ele teria que pagar, É fácil para eles. tá fácil, ele vai ter o lucro da mesma forma, né? Não que ele queria, mas vai ter o lucro da mesma forma. Agora, uma empresa que contrata mão de obra escrava não pode continuar no mercado, né? E falando aqui, Betão, sua assessoria, uma vez eu fiz uma pergunta para elas, e o pessoal bom de lá me trouxe a questão das emendas parlamentares, né? Uhum. Que é um ponto hoje de análise também do mandato, não só nessa atividade legislativa de propor leis, fiscalizar, mas hoje a gente tem o advento das emendas parlamentares, que são uma discussão homérica se elas deveriam ou não existir. Mas, pelo menos em 2024, né, para esse ano, são quase 10 milhões de reais que você, né, que o seu mandato vai estar destinando para Juiz de Fora. Desses quase 10 milhões, são 3 milhões e meio para saúde, pouco mais de 1 milhão para educação e 400 mil reais para áreas como bem-estar, infraestrutura, esporte, agroecologia. Como que funciona? Quais projetos você quando você para pensar, né, quando você planeja essa distribuição das emendas, o que você prioriza tá fazendo a destinação desses recursos? Primeiro eu acho que as emendas parlamentares são um problema, né? Concordamos. No nível federal, né? O governo federal, no caso do governo Lula, ele fica aprisionado com relação a isso, e os deputados, né, que são gulosos, querem cada vez mais É, na verdade, emendas parlamentares, eles né? que comandam o orçamento no fim. Mas é um valor, né? Por exemplo, aqui em Minas Gerais corresponde a 1% do orçamento do Estado, né? Que os deputados podem indicar, né? Uhum. Obrigatoriamente 50% para a saúde, né, nos municípios. Então as demandas vão chegando para a gente vai avaliando e vai destinando sempre para o setor público, né? Escolas públicas, né? A gente não manda recursos para hospitais privados, coisa do tipo, né? Então a gente procura trabalhar com o público, né? E as pequenas cooperativas, né, de trabalhadores, de agricultores familiares, né? Para fomentar, por exemplo, apicultores, a agroecologia De modo geral. familiar, né? Então a gente procura distribuir dessa forma Uhum. as emendas, né?
E tem demanda, né? Tem Ah, demanda, sempre na vai verdade. ter, né? Isso aí não tem jeito. Eu queria falar com você, ô Betão, sobre o caso Granberry. Hum. Você falou que é morador do Granbury, né? Eu Sim. acompanho essa situação do Granbury desde o início. Aparentemente estamos chegando a um desfecho, mas sempre pode ter uma reviravolta. Como que você viu, assim, você, né, como deputado estadual, não participou tão ativamente dessa questão, até porque era uma esfera extremamente municipalizada, né? Mas eu quero sua opinião como morador do bairro. Como que você viu a movimentação? Como que você está vendo as coisas caminharem lá, porque entra naquele tema que a gente falou no início, da mobilidade, do direito à Uhum. cidade. É o que eu explico para todo mundo. O tombamento do CEF, né, do Centro de Educação Física e Esportes, ele não foi um tombamento baseado no aspecto histórico, e sim uma forma das pessoas requererem do Estado, né, delas provocarem o Estado a falar: olha, aqui está tendo muita construção, aqui está tendo um adensamento urbano muito grande e isso é prejudicial para a gente. É essa a leitura que eu faço. Eu queria sua opinião a respeito de como que você viu essa movimentação e tem acompanhado como morador do bairro também. Como eu te disse, eu já morei em quase todas as ruas, né? Acompanho. é, Antes do Granbury lotear aquele morro, né? Da Uhum, próxima mina de Caulim, sim. né? Eu morei ali para cima, na Princesa Isabel. Eu Então, eu nasci lá em morava cima. na Barão de Santa Helena, por exemplo, que Morei muito tinha tempo lá. boi pastando debaixo da minha janela, né? Quando tinha. Depois eles fizeram o loteamento, né? O Granbury vendeu aquelas terras, fizeram o Acompanhou toda a loteamento, história, é né? toda a história, né? O Então, famoso, no início era tudo mato. É. lá, mas ali o Granbury ele, se parece muito com o que aconteceu com o bairro Buritis, em Belo Horizonte, que é um bairro que foi sendo verticalizado, né? Uhum. Então tem na rua Santos Dumont, né? Muitos prédios foram construídos, outros ali bom, naquela região toda. O fato é que o CEF é um respiro para o bairro, porque as propostas que eu vi dos empreendimentos que eles queriam construir lá eram verdadeiros absurdos, né? Eu já vi, teve um lá que ia fazer um shopping center, depois era um shopping center com várias torres para escritórios. Sim. O Bosque ia receber também várias torres ali para moradia, né? Era um negócio, porque aquele terreno é muito grande, né? Sim. Então, eles fizeram de tudo. Agora, semana passada, eu fiquei sabendo que se pretendia um outro tipo de empreendimento, que era Sim. a construção de uma torre, ia preservar o campo, mas ia trabalhar o campo em Isso. parte do campo, parte do campo. O campo vai ser dividido Ia em ser dividido em 3. três, de Vai virar futebol society. society, né? Não foi essa luta que foi feita, que foi tombado ali, foi o campo, Tudo, né? é. Foi tudo. Então, a especulação imobiliária ela fica de olho, né? Na própria Rua Batista de Oliveiras tem vários empreendimentos Sim. que estão sendo construídos naquela área, né? Então, o entendo é isso, tem que se manter aquele campo, né? Como haverá um leilão é, Dia 23. 23, né? Isso, de maio. O que se diz que o SESI, CIENG, né, que vai Isso. comprar, vai manter, né? Vai A manter. estrutura, vai Na verdade, manter. é uma parte do CEF É, só. Ela pega aquela parte ali da Barão, né? Que é esse, aquele onde era a empresa Júnior ali, aquele casarão, uhum. mais as 2 quadras, mais o ginásio, Ginásio e coberto, aquele outro e a parte descampado que histórica que tem ali. já é Com o tombado, né? objetivo de Tá, atender a interesse público, né? Não, não, não. O SESI vai virar. A FENG vai comprar para virar o SESI. Ah, Vai sim. implantar o SESI vai aqui. manter a Mas ela precisa. escola, Vai manter provavelmente. os prédios históricos, né? Mas ela vai comprar parte do CEF, mantendo ele, mas ele não vai ser um espaço aberto para as pessoas, porque vai pertencer à Acho que é escola, né? isso. Ela Mas ali, mantém. o campo do Grêmio, eu moro praticamente em frente, né? Ao campo ali tem muita atividade. Sim, Ela, de certa forma, parte dela é aberta ao público, né? Tem muito jogo de futebol ali, de pessoal, né, aluga o campo e sim, vai. sim. Todo sábado tem, né? Os jogos do futebol americano, Sim, né, foram lá. estavam sendo lá, né, que movimentava bastante ali o bairro, Juiz de Fora, né, porque como é que era o nome do time? JF Imperadores. O JF Imperadores, né, com transmissão ao vivo, Sim, nacional, né, do sim, Campeonato Brasileiro, né, sim. tudo ocorre ali, né.
Então o campo tem muita atividade, né, Sim, muita tradição, também. também. Ou seja, a sua visão é que mantém do jeito que foi Não, tombado, do jeito que foi tombado. mantendo o quarteirão todo ali, sem nenhuma ocupação de especulação imobiliária, de prédio, de Esse é o torre, meu nem entendimento, né, mas sim, aí quem óbvio. vai Não, sim. julgar Não, é por isso parar, que eu falei, né. a sua visão como É, morador aqui, não, eu eu quero a não visão sei. do Betão Do morador do Betão ao Crame. morador do É, do Grama, Crame. né. E como deputado, eu tenho a mesma visão que o Leonardo. É, e é porque ali no Grambre já vai ter um grande empreendimento, que é onde era o posto policial, que também vai ser várias torres ali, né. Várias torres ali naquela região, onde você tinha um outro bosque, né, Sim. do Crambra, a casa do seu Camargo, né, então aquilo tudo ali vai ter um prédio no meio, né, que Sim. tá ali, então é um quarteirão inteiro É um que vai virar prédiozinho ali que tá um falando empreendimento. no início do empreendimento, Eu mas não ele já sei tá todo não sei como cercado. é que vai ficar aquele prédio lá no meio, né, tem moradores, as Sim, pessoas, né, a não ser que eles vão englobar, né, alguma construção. arquitetura É. nova que englova o prédio. Pra construção civil, tudo é Tudo possível. é possível. Betão, eu tenho uma pergunta que volta no tema Margarida e prefeitura. A gente vai ter um processo de. A Margarida é pré-candidata à reeleição. E um dos temas que surgiu à tona é a escolha do vice. O PT tem uma aliança com o PSB. No entanto, você faz parte de um grupo político, é importante a gente explicar que o PT, apesar de ser um partido, tem várias correntes. Uhum. E a sua corrente parece que não foi favorável ao nome que vem ventilando como o suposto vice da Margarida, ou do empresário Marcelo Detone. Como que você vê a possibilidade de Detone como vice da Margarida? Mas isso é uma discussão normal que existe dentro do partido, que o Partido dos Trabalhadores ele foi criado de forma diferente da maioria dos partidos, né. Então você tem discussões, você tem encontros, né, e nós defendemos uma tese que não deveria ser feito essa aliança, Qual a justificativa? porque os atores, né, que estão no PSB atualmente, né, não têm a tradição que existia no PSB, né. Então essa discussão foi feita no diretório. Nós tivemos uma discussão acalorada na semana passada, né, e a maioria da direção aprovou que a aliança, né, além da aliança com a Rede PSOL, a aliança com o PSB, né. Então foi feito um debate democrático, venceu uma posição e vamos tocar a vida. Mas ainda assim você fez, né, o seu grupo fez o questionamento a respeito do porquê dessa aliança. Sim, foi feito o questionamento, foi feita a discussão e foi feita a votação, né. Uhum. Então, Mas foi colocado alguma outra proposta, alguma outra solução para o partido que seria vice da Margarida ou algum outro nome nesse sentido? Pô, até é bom a gente dizer que até o momento da gravação não foi confirmado o nome do Detone como vice da Margarida. uhum. É Pelo só menos uma especulação. uma especulação, mas teve Forte, uma algum outro especulação. nome? Não, que eu saiba não, eu não participei da discussão, eu estava em Varginha, nessa Uhum. audiência pública, né. Mas que eu saiba, não está se discutindo as alianças com quais partidos, né, e foi aprovado dessa forma. E eu queria a gente falou e passou por um tema que é extremamente importante hoje em dia, o Betão, é que é a questão da população em situação de rua, né. A gente tem visto aí um fenômeno que está acontecendo no Brasil inteiro. Tem um censo feito pela UFJF que demonstra o crescimento da população em situação de rua em Juiz de Fora, mais que dobrou de 2016 para cá. Óbvio que a gente tem a pandemia e, enfim, Uhum. todas as decorrências dela. E a gente estava falando da construção civil, o último censo, e a prefeita Margarida falou com a gente aqui, e ela traz diversos conteúdos falando que Juiz de Fora hoje contempla 40.000 imóveis abandonados, ou seja, imóveis que não estão sendo utilizados, estão para venda, estão para aluguel, enfim. E uma população em situação de rua, segundo o censo da universidade, pouco mais de 800 pessoas. É muito imóvel vazio e muita gente na Muita rua. gente na rua, exatamente. 800 pessoas? Segundo o censo da UFJF. A nossa percepção é sempre que é um Aham. número maior, né? Mas eles explicam que a população em situação de rua ela vai migrando, né? É uma coisa, alguns casos, migratório, né? Tá numa cidade, depois de semanas está em outra, etc.
Como que você vê essa questão da discussão da população em situação de rua, que é uma pauta muito cara à esquerda, né, que é uma pauta que a esquerda normalmente se debruça muito mais. Como que você tem visto essa questão? E aí fazendo uma pergunta não só no âmbito de Juiz de Fora, mas dos debates que são travados dentro da Assembleia. Nós tivemos um aumento visível de moradores de rua, logo após, né, 2015 ali, 2016, após o golpe, inclusive, se expandiu aceleradamente, né? Piorou com a pandemia, né, mas ali ela já tinha aumentado. Isso está claro na minha cabeça, né? A quantidade de moradores de rua que eu vejo quando a gente transita, né, nessa área minha que eu saio Sim. do meu bairro, indo para a direção ao centro da cidade, né, como que aumentou, né? Você não tinha isso. Já teve há muitos anos atrás, depois nós passamos, assim que final ali do Fernando Henrique Cardoso, início do governo Lula e tal, então você houve uma aplicação de recursos maior, né, para você poder abrigar as pessoas de certa forma. Só que aumentou muito. A minha perspectiva é que a partir de 2016 nós tivemos um grande número. Isso está acontecendo em outras cidades também, né? Sim. São Paulo é um caos. No centro de São Paulo, eu costumo ir muito lá para reuniões, né? Se andar no centro de São Paulo, todo lugar tem Rio de morador de Janeiro rua, também, do Rio de Rio de Janeiro. Janeiro também, Belo Horizonte também aumentou. Os BH. números eram impressionantes. Em São Paulo, algo em torno de 60 mil Sim. pessoas, né? Belo Horizonte chegou a 16 mil. Né? Por isso que eu achei estranho o número aí de É, 800, é né? o é o censo da Então, é o universidade. censo da universidade, a universidade. Mas você tem que ter uma política pública, né, para essas pessoas. É, esse dado que você deu, de 40 mil Imóveis. imóveis, né, Desocupados. desocupados e Isso. tal, é uma questão que precisa ser trabalhada, né. O fato é que nós convivemos aqui no Brasil e boa parte do mundo com a propriedade privada, né. Então você tem a pessoa que conseguiu adquirir os imóveis e tem aquilo ali como uma fonte de renda. Então você tem que ter uma política, no meu entendimento, pública, que poderiam fazer o pagamento do aluguel social, né, Hum. para ocupar. Porque você vai construindo o projeto Minha Casa Minha Vida, você vai construindo, ele é importante, né? Ele é importante, mas você vai colocando as pessoas bem afastadas, né, Do do centro centro urbano. da cidade, né? Que é até Nós um temos tema um que precisa projeto, ser discutido, né? nós temos um programa Minha Casa Minha Vida que foi construído lá no bairro, no próximo à Ponte Preta, próximo à Ponte Preta, Uhum. né? Que você da estrada você visualiza ele ali. Você está na Ah, tem 040, você tem vários o assim, Nova Germânia, que também passa por uma série de isso no Novo problemas também. Horizonte, né? Então essa é uma discussão importante de ser feita, né? Do aluguel, certamente um programa, né? Que seria um programa robusto, né? Que teria que ter a participação do governo federal, do governo estadual, para conseguir colocar essas pessoas nessa quantidade de imóveis parados, vazios, que existe por aí. É, porque desculpa de falta de imóvel não é. Não, Porque isso aí tá aprovado por A mais B e basta você andar pela cidade para você ver a quantidade de placa de aluga-se, Vende para tudo que é vende-se, para canto. tudo é, quanto é canto aqui, principalmente no centro, e isso é extensivo para os bairros também, né? Então, você voltar, porque vira e mexe, né, Betão, aparece muito essa discussão pra gente, que aí vem não só a discussão da população em situação de rua, da área de assistência social, mas da segurança pública, enfim, vem uma série de outras temáticas agarradas a esse assunto, e eu vejo a gente falar muito pouco sobre isso. A gente que eu falo assim, a uhum, sociedade e Sim. o próprio poder público falando muito pouco sobre soluções para a pop rua, para a população em situação de rua. tem. É um Oi, ponto gente, eu que, preciso Tá, me vamos lá, deslocar, hein? só para a vamos gente finalizar. encerrar, então, é um ponto que até o Eduardo Suplicy chama bastante atenção, ah, que seria para minimizar os impactos das desigualdades sociais é a respeito de uma renda mínima universal, uma compensação, né, para as pessoas que não recebem aquilo que precisam para poder ter moradia, enfim. Qual que é seu pensamento a respeito dessa proposta?
João, é uma proposta dentro da ótica capitalista, né, em que o Estado é que vai acabar bancando, né. É uma boa proposta, para você mitigar um pouco ali o problema, mas a situação da do dos trabalhadores, da população, né, com relação à distribuição de renda, né, é uma discussão que nós estamos muito atrasados no Brasil. Nós temos uma elite aqui no Brasil que é muito conservadora, né, semicolonial, em que eles concentram a renda, né, na mão de pouquíssimas pessoas, né. Se você conseguir, pelo menos, distribuir melhor essa o Brasil é um dos países com a pior desigualdade social do mundo. Não sei se ele já mudou Bom, se de mudou, cenário, é muito pouco, né, até continua na zona continua de lá embaixo. É, rebaixamento, zona de né? Até rebaixamento. o Vasco. É, não fala do meu Vasco não. Mas ele está lá, né, acho que tinha a África do Sul, outros países africanos e o Brasil no meio, né, porque a distribuição de renda aqui é péssima, Sim. né, é concentração de renda. Por isso que toda vez que você começa a ter uma política, uma um governo, né, que tenta distribuir melhor a renda, vem um golpe, né, e retira direito, mantém uma grande massa de pessoas desempregadas, né, para desvalorizar o salário. Então, nós temos que mudar, né. Fora isso, é a gente conseguir atingir, né, uma sociedade socialista, né, que a gente possa fazer, né, que o Estado organize, né, e que possa fazer essa distribuição, né, de renda e garantir, que os trabalhadores e trabalhadoras possam usufruir daquilo que elas produzem. Para a gente fechar, o livro do episódio de hoje é o livro do meu camarada Alexandre Maestrini, que conta a biografia de Sim, um parente Lindolfo desse, Rio, Lindolfo, o primeiro comunista vereador aqui isso. de Juiz de Fora, que foi cassado, teve mandato cassado durante o governo do Eurico Gaspar Dutra, quando o PCB foi colocado na ilegalidade. Ele tentou mudar de partido, foi para o PTB, PTB, mas mesmo assim ele acabou sendo perseguido. Então, dica do meu camarada Alexandre Maestrini, que conta também a história de Juiz de Fora, os grandes comícios que tinham e como Juiz de Fora sempre foi uma cidade muito pujante do ponto de vista político, né, eu tenho Betão? esse livro também, Muito bom. muito A bom. gente está aqui todo episódio, a gente traz um livro para poder trazer curiosidades sobre Juiz de Fora. A gente trouxe no episódio passado do Pedro Machado, falando sobre a formação territorial de Juiz de Editorial Fora, também tem. sempre para a gente poder estar falando sobre a terrinha. Betão, obrigado, Valeu, meu viu? camarada. Esperamos que a Muito gente possa obrigado. Ótima conversar resenha aqui. mais vezes, que a gente Sem possa dúvida. resenhar mais vezes. É isso, pessoal. Peço para você também seguir a gente em todas as redes sociais, seguir a gente no YouTube, principalmente o jornalista mais parrudo, o jornalista mais musculoso de Juiz de Fora. João, fechamos mais Eu um, vou passa a agradecer. régua. Eu sei que não é verdade, mas eu vou agradecer o elogio. Ah, Tô precisando ir mais na academia. Café tá até frio aqui. Você que assistiu, não esqueça de curtir, se inscrever e também deixe o seu comentário, porque é muito importante esse retorno aqui pra gente. Obrigado, Matheus. até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu.